Olá pessoal, estamos na seção Avaliando Controles e, portanto, na fase final da avaliação de controles, riscos de controles, que vai orientar os trabalhos da auditoria. Desde o início, nós viemos obtendo maior entendimento do objeto. Passamos a mapear os processos, eventualmente os produtos, e depois passamos a identificar e valorar os riscos inerentes que pudessem comprometer o atingimento dos objetivos do objeto. Agora nós vamos voltar as nossas atenções para as ações do gestor, ou seja, como é que se dão as respostas a esses riscos, quais os critérios utilizados para aceitar, reduzir, compartilhar ou evitar esses riscos. Nós vamos agora separar aqueles controles considerados adequados daqueles que merecem ser evidenciados lá na fase de execução. Controles considerados eficientes têm um risco de controle baixo. Controles considerados ineficientes têm um risco de controle alto. Nós vamos ter aqui, ao final, uma dimensão real dos riscos de controle e dos riscos residuais, aqueles que remanescem após a instituição dos controles pelos gestores. Bem, como é que nós vamos fazer esse trabalho? Primeiro, nós devemos saber que o trabalho de gerenciamento de riscos é uma atividade de responsabilidade do gestor. Cabe a ele instituir um processo de gestão de riscos para dar resposta a esses riscos. Mas não é o que ocorre na grande maioria das vezes. E aí a equipe da auditoria terá que recorrer a questionários, a entrevistas, para poder compreender quais são os critérios utilizados para responder esses riscos. Então, todo esse trabalho inicial vai ser justamente de compreender, entender como é que se dão as respostas aos riscos. E aí nós vamos verificar os controles em nível de entidade. O que são controles em nível de entidade? Primeiro, todos os processos de trabalho envolvidos no objeto da auditoria, eles são conduzidos por uma ou mais entidades. Então, essa entidade tem controles estabelecidos, controles preventivos, controles detectivos, nos componentes de ambiente de controle, nos componentes de atividade de controle, atividade de risco, de monitoramento, de comunicação. Todos esses componentes devem ser avaliados e estão sendo, na verdade, verificados pela equipe desde que começou a estudar todos aqueles aspectos do objeto. Ela vem identificando aí alguns controles que parecem não ter um bom desenho ou que parecem não estar bem implementados. Ela vai ali fazendo as anotações. Mas esses controles em nível de entidade são controles que definem o tom da entidade, da organização. São controles mais de governança, que estão mais no nível de políticas da entidade, de manuais mais abrangentes, não tão ligados às atividades ali exercidas em cada um dos processos de trabalho. E aí tudo isso é avaliado, podem ser utilizados alguns mecanismos aí de questionários e tudo mais para podermos fazer essa avaliação. Você vai ver aí no decorrer dos próximos tópicos, existem alguns documentos que podem nos auxiliar, algumas planilhas que podem ser úteis para essa avaliação. E aí depois nós temos as avaliações em nível de atividades. E aí descemos para o nível ali dos processos de trabalho. Vamos lembrar que os processos de trabalho têm atividades-chave e atividades de controle. Nas atividades-chave, nós relacionamos
riscos, identificamos esses riscos e valoramos eles ligados às atividades-chave. Agora, esses riscos foram selecionados, então nós vamos ver justamente as atividades de controle agora que estão ligadas a essas atividades de chave que possuem esses riscos valorados, para verificarmos como é que está se comportando essas respostas aos riscos. E aí, vamos lembrar aí, nós tínhamos a sintaxe dos riscos lá, riscos inerentes. Devido à causa, poderá ocorrer evento indesejado e o que poderá levar a consequências impactando em... Nós temos essa sintaxe. E agora, após essa avaliação de controles, com a utilização de planilhas que nos orientam para uma avaliação qualitativa e quantitativa, até tudo uma orientação apenas, nós vamos poder readequar essas sintaxes e teremos ao final uma sintaxe agora dos riscos residuais, ou seja, aqueles riscos que remanesceram depois de instituídos os controles. Aqueles que permanecem é que nós vamos avaliá-los, nós vamos ver quais são os mais significativos e vamos colocar aí numa matriz de riscos e controle. Nós teremos nessa matriz de riscos e controle, agruparemos todos esses elementos que nós citamos aí desde o início. Quais são as atividades, quais são os riscos, as probabilidades, as consequências, qual é o nível, a avaliação de controle e quais são os testes de desenho e testes de implementação, para ao final termos aquela relação de riscos residuais para a equipe poder definir o seu escopo, as questões de auditoria e como é que vai conduzir a sua auditoria. Certo? Era isso. Nos vemos. Até mais.